Lucas capítulo 24. Você pode ficar assentado, mas nós vamos ler do versículo 13 até ao 35, um conhecido texto da palavra do Senhor, que nos ajudará a ouvirmos aquilo que Deus tem para nós quando nos aproximamos da mesa do Senhor. Lucas capítulo 24, versículo 13, assim diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: que é isso que vos preocupa, e de que ires tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez-lhe menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho não nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que nos fale através da tua palavra, que acalme o coração do teu povo. O teu povo, ó Deus, tenha paz no coração e na mente, para juntos ouvirmos da tua voz.
Abençoa-nos nesta hora. Inspira-nos pelo teu Santo Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Com certeza, esse texto bíblico você já leu e já estudou diversas vezes. E particularmente confesso que é um texto que, vez ou outra, nos meus momentos devocionais eu volto a ele, porque esse texto faz parte de alguns momentos da minha vida em particular, e de alguns momentos em que, olhando para esse texto e estudando esse texto, também pude presenciar o cuidado de Deus na minha vida. Eu tenho comigo que esse é um dos mais belos relatos da passagem de Jesus pela terra, cuidado e observado pelo evangelista Lucas. Lucas, nas suas pesquisas, que não foram poucas, tanto do Evangelho quanto do livro de Atos, ele foi atrás de detalhes, ele foi atrás de minúcias muitas vezes. Exemplo disso é como ele conta a história do nascimento de Jesus. Mas ele também começa contando, cheio de detalhes, o nascimento de Jesus, e termina contando, cheio de detalhes, a morte e a ressurreição de Jesus. Lucas é um evangelista detalhista. Exemplo é esse texto que nós acabamos de ler. Desde o versículo 13 até o 35, nós temos uma peça, um momento particular na vida de dois discípulos, em que de repente aparece o terceiro personagem, que é a figura de Jesus. Eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, a fazermos essa caminhada nesta hora, e nessa caminhada você entrar no texto, deixar o texto conversar contigo e chegarmos juntos até a mesa do Senhor. Vamos fazer isso por alguns minutos nesse culto, nesta hora. O texto narra um momento na vida de dois homens logo após a ressurreição de Jesus. E logo após mesmo, era domingo, era o primeiro dia da semana, era um período curto entre a sexta-feira, o sepultamento de Jesus e a promessa que ele havia feito de que ressuscitaria. O tempo passa, Jesus é morto, Jesus é sepultado, mas a dúvida sobre a ressurreição ainda existia. E eles, naquela dúvida, naquela insegurança, naquela dificuldade muitas vezes de compreender tudo que já estava acontecendo, tudo que Deus já estava fazendo, bate naqueles dois discípulos um desânimo enorme. Eles, desanimados, resolvem caminhar. Desanimados, eles resolvem pegar uma estrada até uma aldeia próxima de Jerusalém chamada Emaús. Um período aí talvez de 2 horas e pouco de caminhada, dependendo do ritmo que você caminhe para andar esses 11 quilômetros. E eles começam a caminhar, e nessa caminhada eles vão conversando, e o assunto é um assunto de tristeza. O tema central era a morte. Os subtemas: tristeza, angústia, separação, dor, enfim, tudo aquilo que a morte pode provocar.
Se você pensa no tema da morte como tema central, pense nos subtemas, naquilo que ela provoca na vida das pessoas. Isso traz para nós a ideia de como era o clima daquela caminhada. Talvez um dizendo para o outro: olha, ele falou que ia ressuscitar, estamos sabendo de nada, não vimos nada. Alguém disse alguma coisa, mas visivelmente nós não temos prova. O outro talvez tenha dito: bem, o problema está aí, e agora o que vamos fazer sozinhos? Ele prometeu uma série de coisas, ele falou de uma série de situações novas que viveríamos, e de repente nos sentimos sozinhos nessa estrada. É claro que o momento merecia uma atenção especial. Era domingo, primeiro dia da semana. Eles, nesse tempo de estrada e nessa distância de estrada, com certeza havia tempo e distância suficientes para conversar, e conversar muito, sobre o tema da morte. Aliás, conversa, desabafo, imaginação, frustração, era o que não faltava àqueles dois discípulos. Na cabeça deles, talvez um projeto de Deus, a ideia de tudo aquilo que Cristo falou, todo sonho, toda a imaginação, toda a mudança, todas as intervenções de Deus na vida humana prometidas por Cristo, talvez todo aquele sonho tenha vindo abaixo, e eles se sentiam frustrados, como quem diz: estamos órfãos, Ele nos abandonou. E era exatamente no meio de toda essa tragédia, de toda esta situação de dor, é que começa uma história que entra o terceiro personagem, chamado Jesus. E essa história é a história de uma grande caminhada. O texto diz que Jesus se aproxima. Jesus se aproxima dos discípulos e começa a caminhar com eles. E este é um momento muito especial na vida dos discípulos. Uma terceira pessoa começa a caminhar, mas eles não sabem quem é ou quem era essa terceira pessoa. Pior ainda, essa terceira pessoa começa a caminhar não falando nada, apenas ouvindo, apenas acompanhando talvez o ritmo da caminhada daqueles dois homens. Por um tempo Jesus caminha, por um tempo Jesus ouve, por um tempo Jesus mantém silêncio. Mas Jesus vai ouvindo os assuntos e percebe que aqueles homens estavam tristes. E o texto que nós lemos é de uma beleza tão clara que Lucas narra o momento em que Jesus resolve intervir na vida daqueles homens. E Jesus faz a pergunta que está aí no texto de uma forma pedagógica também. O que vocês estão conversando? Que assunto é este que vocês estão falando na medida em que vocês caminham? E eles recebem aquela pergunta como que se fosse uma verdadeira provocação. Se na cidade de Jerusalém morreu alguém crucificado que dizia que era o Filho de Deus, como alguém não iria saber? Como alguém poderia não ter conhecimento de uma notícia? Como alguém não tem conhecimento de uma tragédia? Como alguém não tem conhecimento de uma notícia ruim, de morte, de perda?
Na cabeça dos discípulos isso não se encaixava. Por isso a pergunta: você é o único que caminha aqui em Jerusalém, que anda pela cidade, agora pega a estrada conosco e não sabe o que está acontecendo? Talvez a pergunta dos discípulos fosse uma pergunta até mal educada na visão nossa do dia a dia. E Jesus, de uma forma cuidadosa, de uma forma amorosa, de uma forma de alguém que se preocupava com aqueles dois homens, simplesmente olha para eles e diz: quais são essas coisas? Conte para mim quais são essas coisas. E os discípulos, como que numa descarga emocional, os discípulos como que numa limpeza, como que, vamos dizer assim, num tratamento psicológico, eles começam a colocar para fora todos os seus traumas, toda a sua insegurança, toda a sua história, tudo aquilo que eles estavam vivendo naquele final de semana. E eles começam a falar o que aconteceu a Jesus, o varão profeta, poderoso em obras e palavras. Nós esperávamos que era ele quem iria redimir Israel, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Está certo que algumas mulheres foram ao túmulo, mas também não viram o corpo de Jesus. E eles foram falando, porque o trauma da morte paralisou a história da vida. O trauma da morte se resumiu no final de semana. O trauma da morte se resumiu de sexta do Calvário para talvez aquela manhã que eles não tinham esperança na vida. Era apenas uma lembrança de tristeza, uma lembrança de sofrimento, uma lembrança de tragédias, de sangue, de ferimentos, de pessoas que sofriam pela perda do seu líder. A mente daqueles homens estava paralisada em apenas 3 dias. E é exatamente aí que Jesus vem como aquele terapeuta que toca na dor e começa a trabalhar aonde está a causa da dor. E ele começa a agir dizendo: olha, vocês estão pensando muito pouco, o pensamento de vocês é curto, a história de vocês é pequena, o que vocês estão lembrando é apenas o final de semana. Vamos lembrar o que os profetas falaram, o que Moisés falou, o que ele fez na história durante 3 anos com vocês. Vamos recordar os milagres, vamos recordar o toque da vida, vamos recordar a ressurreição, vamos recordar que os cegos voltaram a ver, que os coxos andaram, que as pessoas puderam ser curadas pelo toque dele. Enfim, vamos recordar um pouco dessa história. E eles começam ali a caminhar e a conversar sobre a história da vida. E ao começar essa conversa sobre a história da vida, o texto bíblico diz que chega num determinado momento em que o tempo passa, a noite começa a chegar, escurecer, e Jesus, como grande mestre, diz: é hora de ir embora, a conversa está boa, mas eu preciso seguir estrada adiante. E aí vem a reação de 2 desconhecidos para um desconhecido também. Olha, a conversa está boa, a conversa está fazendo bem para o nosso coração, fica conosco, está escurecendo, talvez os perigos, não caminhe sozinho, repouse conosco, se alimente conosco. E eu fico imaginando a cena aqui, de repente pedir para que um desconhecido ficasse na casa com eles. Talvez nenhum de nós tivesse essa coragem, principalmente nos dias de hoje, depois de algumas horas de conversa, de um tempo de conversa, de alguns quilômetros de caminhada, gostar tanto da pessoa e pedir para a pessoa ficar e sentar à mesa conosco. Talvez não tenhamos essa coragem, mas de repente alguma coisa começou a incomodar os discípulos.
E foi exatamente a imagem do pão, a imagem da celebração, a imagem de algo que havia sido feito com carinho, com cuidado, com amor, com zelo, com convicção pelo próprio Filho de Deus na última ceia, que fez com que as mentes e os corações daqueles dois homens se abrissem novamente. No partir do pão, com certeza a cena veio à cabeça, a imagem da celebração, a imagem de Jesus dizendo: olha, façam isso em memória de mim, façam isso para não se esquecerem que eu estou indo para a cruz por causa de vocês, façam isso para não se esquecerem que eu vou ressuscitar porque eu amo vocês. E nessa perspectiva, a mente daqueles homens e o coração se abrem também. Mas num passe de rapidez que só Cristo tem como Deus que é, ele desaparece. E os discípulos começam a conversar um outro assunto. Olha, não nos ardia o coração quando ele falava? Não nos ardia o coração quando ele comentava sobre a história da salvação, sobre a história da libertação do povo de Israel? E esses discípulos não se contêm, e eles olham para eles mesmos e dizem: olha, nós precisamos voltar para a companhia dos nossos irmãos. Lá é a nossa casa, lá é o nosso lugar, lá eles estão nos esperando. Nós precisamos contar o que aconteceu conosco, nós precisamos contar o que aconteceu agora aqui no partir do pão. Vamos voltar. E eu fico imaginando a cena de você que já andou 11 quilômetros, pegar a estrada novamente com mais 11 quilômetros e completar 22. Mas eles não ficaram imaginando o cansaço físico, eles pensaram na libertação que estava diante deles. E ao voltar, eles assumem o compromisso com a vida, eles assumem o compromisso de proclamar que Cristo estava vivo. Irmãos, estou apenas reproduzindo, talvez de uma maneira mais teatral, um pouco aquilo que nós lemos no texto. Por isso vale a pena olhar para esse texto de uma maneira tão significativa. Nós estamos diante da mesa do Senhor, nos aproximamos dela todos os meses, e aqui nós temos crianças, aqui nós temos jovens, nós temos adultos, adolescentes, idosos, vidas que um dia o grande amor de Deus alcançou pelo poder de Cristo na cruz do Calvário. Aqui nós temos pessoas que amam ao Senhor, que se dedicam a Ele e que olham para a mesa do Senhor com um sentimento de gratidão e de reconhecimento do seu poder. Mas talvez nós cheguemos à mesa do Senhor nesta noite em situações muito parecidas com a dos discípulos. Talvez cheguemos à mesa do Senhor nessa noite com o coração atribulado, com preocupações, com notícias ruins que muitas vezes chegam até nós. Confesso aos irmãos, muitas vezes não é fácil subir no púlpito quando alguns minutos antes o telefone toca e fala de notícias que acabam com o interior da gente. Muitas vezes nós começamos a pensar no sofrimento, nas lutas, nas dificuldades que as pessoas estão passando. Às vezes, as situações que embargam a voz e fazem com que as lágrimas venham ao rosto. Quantas e quantas vezes? Quantas vezes talvez você não chegou na igreja assim? Os assuntos da sua casa são assuntos de luta, de sofrimento, de preocupação. Nós estamos falando aqui do Cristo do caminho. O Cristo que vem e quer caminhar conosco, que entra na caminhada da nossa vida para dar um sentido novo também.
Ele vem quando as situações da vida já não mais dizem que é possível caminhar. Esse Cristo vem quando a doença chega muitas vezes na nossa casa, quando observamos nossos familiares sofrendo com a enfermidade, quando percebemos as pessoas buscando ajuda e muitas vezes não conseguindo, quando o filho, quando o pai, quando a mãe muitas vezes se afastam da igreja e não querem mais ouvir e se assentar à mesa do Senhor. É no sofrimento que temos internamente que Jesus vem caminhar conosco e vem nos dar do seu sustento. Quando o emprego não vem, quando a empresa sofre com os problemas que vivemos no nosso país, nessas horas Cristo vem e caminha conosco. Ele é o companheiro do caminho. Ele é o companheiro do caminho que chega para nós e diz: olha, o que é que está te preocupando? Quais são as tuas preocupações? Quais são os teus sofrimentos? Porque o motivo das tuas lágrimas? Que situação é essa que você está vivendo, que você muitas vezes não fala? O que Jesus fez com os discípulos, como eu disse há pouco, foi exatamente um processo de limpeza. Quando não falamos, quando vamos absorvendo, quando vamos acumulando, nós vamos acumulando lixos na nossa vida e precisamos de um Cristo que venha e faça uma limpeza completa na nossa mente e no nosso coração. Por isso, Jesus fez com que aqueles homens falassem. Eles precisavam falar, precisavam colocar a tristeza para fora, precisavam colocar o sofrimento para fora, precisavam passar para Jesus a ideia de que aquele que eles esperavam tanto estava fazendo falta na vida deles, e que a figura de Jesus era mais importante do que eles mesmos podiam muitas vezes imaginar. Quantas e quantas vezes. E foi por isso que eles chegaram para Jesus e disseram: fica conosco, porque é tarde. Fica conosco porque a conversa é boa. Fica conosco porque a sua companhia nos faz bem. Fica conosco porque queremos que o Senhor seja o Senhor da nossa casa. Ah, meus irmãos, quais são as nossas lutas, os nossos sofrimentos no dia a dia? Independente de quais forem, tenha absoluta certeza de que Cristo entra na história sua da caminhada e quer caminhar contigo também. Como filho, como pai, como mãe, derrame as suas lágrimas diante de Deus, mas abra diante dele o seu coração também. Fale tudo, para que no final ele mesmo possa partir o pão e nos dar a bênção e a alegria da salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que, inspirado nessa linda história da salvação, nós possamos nos aproximar da mesa do Senhor nesta hora.